Começamos. Boa noite, gente. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, aqui a minha claridade aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Graças a Deus. Hoje sexta-feira, dia dos namorados, né? Sexta-feira, né? Chovendo aqui na nossa cidade. 8 horas e 1 minuto. Hoje vamos falar sobre as interpretações do livro do Apocalipse. Estou ajeitando aqui meu celular para a gente começar também aqui com o Instagram, tá bom? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. São 8 horas e 2 minutos agora. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Nós não entramos ainda no Instagram, vamos entrar agora. Aproveita a oportunidade, gente. Convida aí os amigos e familiares para aprender a palavra do Senhor nessa noite, tá? Como é que tá aí, Zé, no Facebook? A imagem tá boa? Olha aí como é que tá a imagem, o som. Se tem chiado, alguma coisa. Bem, estou aqui também agora pelo Facebook e pelo Instagram. Aleluia. Boa noite, Igor. Primeiro que entrou hoje aqui no Instagram. Muito bom, parabéns. Pastor Jackson, maravilha. O homem do gogó de fogo. Josiane e sua família. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. Então vamos estudar hoje, né, o livro do Apocalipse. Vamos estudar hoje aqui as interpretações e vamos ver se dá um tempinho também da gente falar daquela última trombeta, né? Que é a visão mesotribulacionista, que nós não terminamos ainda, mas vamos terminar hoje em nome de Jesus Cristo, tá bem? Então vamos convidar os irmãos a participar aqui conosco, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui comigo já no Facebook. Paz, querida Noelma, você, sua casa e sua família. Aleluia. As principais abordagens interpretativas do livro de Apocalipse nós vamos estar vendo aqui hoje com os irmãos, tá? E já os irmãos já podem interagir e fazerem perguntas. Sempre fala para os irmãos, né? É bom ter uma caneta, um caderno de anotação e principalmente a Bíblia para nós estudarmos aqui juntos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Esperando aqui chegar mais gente para a gente começar aqui, tá? Para ninguém perder nada. É um assunto de extrema importância, né? Porque tem muita gente que tem muita dificuldade em interpretar corretamente o livro do Apocalipse, né? Afirmam que tem muito simbolismo, né? Muita linguagem figurada, tal, e realmente não é um livro fácil, não é um livro
É um livro que demanda você ter muita concentração e dar uma estudada boa aí em bons autores, tá? Amém? É isso aí. Vamos começar então? Temos pouca gente aqui, né, ao vivo. Estou vendo aqui, nós temos poucas pessoas ao vivo ainda. As pessoas estão entrando agora, né? São 8 horas e 6 minutos, hoje 12 de junho, né? Daí um forte abraço a todos os casais da nossa igreja aí, que estão comemorando esse dia aí maravilhoso aí com seu companheiro, com seu cônjuge, né? Amém? Casamento é bênção, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Fiz uma pergunta, né? Até eu coloquei fiz uma chamada de vídeo hoje, mas também fiz uma chamada de texto, falando das abordagens interpretativas do livro de Apocalipse. Vamos lá, aproveitar aqui a honestidade de vocês. Quem de vocês, né, já sabia dessas abordagens interpretativas, né, do livro do Apocalipse? Quem sabia e quem não sabia, né? Só botar sim ou não aí, tá? Sim que sabia, não que não sabia. A gente tem uma ideia aqui mais ou menos, tá? Amém? Então, se você sabia, você bota sim. Se você não sabia, você bota não, tá? Isso não é vergonha, viu, gente? Tá bom? Vergonha é fazer o que não presta. Vergonha é pecar, né? O Sobelardo diz que não. A Yara também não. Antônio José não. Ótima oportunidade para a gente discutir aqui hoje. Claro que aqui a gente não pode saturar, né? O Wendel disse que a conhecia. A Thaisa só sabia da preterista. Claro que nesse tempo aqui a gente não pode saturar tudo, né? Aqui é muita coisa. A gente vai começar aqui. A Dita também disse que não, né? Amém? Tem engraçado que tem muita gente da igreja que a Leonor disse que sim, tem muita gente da igreja que não sabia e não está nem aí, nem acompanha a live, né? Amém? Só fazer aqui um comentário. Tem uma igreja muito grande aqui em Fortaleza. Eu estava ouvindo na rádio, tá? Estava ouvindo na segunda-feira, e o líder dessa igreja falando, né, pela rádio na segunda-feira do culto de domingo, né? E ele disse que na igreja dele só de obreiros tem mais de 500, só de obreiros, né? Tem mais do que a nossa igreja, né? Só de obreiros tem mais de 500, né? Ou seja, diz que tem uns 15 mil membros. Ele disse que era uma vergonha, né? O culto começando 7 horas da noite do domingo e só estava online 400 pessoas. Ou seja, nem o número de obreiros, né? Nem os obreiros estavam todos, né? Junto com os pastores. Onde anda este povo, Jeová? Onde anda este povo, né? Amém? Pastor Jacques também não, então vamos começar, né? Amém? Então, como nós tínhamos falado, né? Hoje nós vamos falar dessas abordagens interpretativas. Assim, em grande parte, né, quando se lê o livro do Apocalipse, né, depende, né, assim, do entendimento, né, da história, né, do simbolismo e da escatologia. Ou seja, a gente não pode tirar, né? A gente tem que associar essas coisas para entender. Então, a opinião, se você vê aí, ela diverge muito, né, em relação a visão de João, né, que escreveu, e a história. Porque o livro do Apocalipse ele reflete acontecimentos do passado, né, do presente ou, né, do futuro, né? Então, presente, passado e futuro. Certo, queridos? Então, a reação, né, das pessoas, né, quando a gente faz esse tipo de pergunta, né, sobre a abordagem interpretativa do livro de Apocalipse,
a reação ela vai influenciar significativamente, né, a forma, né, como ela interpreta, como ela vê o livro de Apocalipse. Sem você nunca ter estudado, né, quando você olha para o Apocalipse, o que é que você vê? Né, um monte de símbolos, né, uma linguagem bem difícil, né, de interpretação, né, fala de besta, né, de chifre, dragão, fala de um monte de coisa. Há no próprio livro, né, alguns versículos que se interpretam, né, por si mesmo, sem precisar de auxílio de ninguém. Mas vamos para o que nos interessa. Então, a história da interpretação, né, ela produziu, né, ao longo da história, produziu 4 escolas de pensamentos, né, de pensamento distintos, que é a preterista e a historicista. Se você tiver uma caneta para anotar, depois você pode até dar uma estudada mais, né, profundamente. Isso aí deve ter muita coisa no Google, né? Tá? Então, a preterista, a historicista, a idealista e a futurista, né? Tá certo? Então, são essas 4, né? As 4 escolas ou 4 correntes, né, do pensamento, que se estuda sobre o livro do Apocalipse, né? Se debate, né, e conversa, tá? Então, preterista, o próprio nome já diz, né? Eu até expliquei isso aqui nas outras lives passadas, o que significava preterista. Não sei se os irmãos lembram disso, lembram? Quem lembra? Que nós já tínhamos falado sobre a visão preterista, né? O próprio nome já diz tudo, é passado, né? Então, o que eles argumentam e qual é o lado negativo, né? Então, na perspectiva preterista, da relação entre a história e o Apocalipse, né? Os acontecimentos profetizados, né, segundo o entendimento deles, já se cumpriram no primeiro século, né? Então, tudo já aconteceu. Ou seja, eles dedicam, né, o livro de Apocalipse como uma mensagem de juízo contra o Israel apóstata, né? Ou seja, aquele o judeu que negou a messianidade de Jesus Cristo, né? Aí eles têm como pano de fundo, assim, né, para fundamentar o que eles acham, foi eles têm a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, pelos judeus ter rejeitado a Cristo, né, eles atribuem isso, né? E também eles consideram que o Império Romano, né, e a situação dos cristãos é o foco do que João escreveu, né, nesse livro, né? E até que profetiza também a queda do Império Romano. Então, a principal virtude dessa abordagem preterista, é que ela leva em conta as circunstâncias históricas do destinatário do livro do primeiro século, né, que é o caso do João. Agora, qual é o lado negativo dessa visão? É que a posição preterista, ela minimiza indevidamente o cumprimento futuro. Eles não veem o livro do Apocalipse como algo que ainda vai acontecer. Atribui todo o livro ao passado, tá? Essa é a visão preterista, ok? Dá para entender? Entenderam? Vocês entenderam, então? Essa corrente preterística que eles pregam? Então, eles tiram toda a capacidade futurística do livro, né, da profecia bíblica. Certo? Amém? Preciso que vocês comentem aqui, preciso que vocês falem, para a gente prosseguir. Né? Tudo bem aí? Todo mundo entendeu? Tá? Amém? Então, aí vem a historicista, né? Que é a segunda abordagem. Minha caneta aqui caiu. Deixa eu pegar aqui. Historicista, né? Então, a abordagem historicista era a forma mais conhecida de interpretação do Apocalipse na Idade Média, né? Para relembrar os irmãos, o período da Idade Média, de 1517, né,
a 1648. A Dita está fazendo a pergunta, né? Minimiza acontecimentos futuros, certo? Correto. Porque os preteristas, né? Os preteristas, eles atribuem todo o livro do Apocalipse a um fato que já aconteceu no ano 70, com a invasão do Império Romano, a destruição de Israel, ok? Agora nós estamos na visão, na abordagem historicista. Então, como eu falei, era a forma mais conhecida de interpretação do Apocalipse na Idade Média e durante o período da Reforma, né? Para os historicistas, a visão de João, ela previu o curso da história da Europa Ocidental, né? Onde aconteceu a Idade Média, a Reforma, né? A Reforma Protestante, de 1517 a 1648, na Alemanha, na Inglaterra, na França, né? Genebra, na Suíça, nos Países Baixos, né? Na Holanda, certo? Como nós tivemos dois grandes, né? Líderes, né? Que foi o Martinho Lutero, né? Alemão, e o francês João Calvino, né? Certo? Então vocês estão entendendo aqui a visão historicista, né? Que eles colocam, né, todo o contexto do livro de Apocalipse dentro dessa visão, né, do período da Reforma, né? E a ênfase deles era nos papas, né? Porque foi a época, né, também da Idade Média, onde prevaleceu, né, o domínio papal, né, em todo o mundo, né, tanto no Ocidente quanto no Oriente, né. Depois teve o cisma, né, teve a igreja Católica do Oriente, né, a Igreja Católica do Ocidente, né. Mas cenas para uns próximos capítulos, né, para a gente conversar sobre esse assunto aí. Ok, gente? Né? A abordagem historicista, ela é insatisfatória, né? Por causa do seu foco restrito à história ocidental, né? E da consideração insuficiente do contexto histórico das igrejas do século I. Se você pegar Apocalipse aí nos capítulos 2 e 3, né? Você vai ver que são dirigidas cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Da Ásia Menor, né? Ali na Turquia, né, hoje, né? Certo? Então a visão historicista, ela também nega esse fato, ok? Deu para entender, gente? Né? Amém? Aí vamos para a idealista, né? Certo? A abordagem idealista, ela é atemporal, né? Ou simbólica, deixa completamente de lado a questão histórica, tá? Ela propõe que o Apocalipse não trata de acontecimentos no espaço-tempo, mas sim retrata de forma simbólica a natureza espiritual e atemporal da batalha entre o bem e o mal. Então, assim, vamos fazer uma pequena recapitulação para quem está chegando agora, quem perdeu aqui o fio da meada, o início. Eu vou até pedir para os irmãos fazerem, tá bom? Os irmãos que estão aqui acompanhando agora, vocês podem já relatar aí o que a abordagem, né? As abordagens falam, né? A Igreja Romana teria essa visão historicista. A Igreja Romana, ela tem uma visão mais idealista, certo? A Igreja Romana, ela tem uma visão mais idealista. Por quê? Eu já ia comentar agora, antes do pastor Jacques fazer essa pergunta. Boa pergunta. Porque o idealista, ele nega a literalidade da palavra de Deus, tá? E os precursores dessa abordagem idealista foram Orígenes, Dionísio e Agostinho, né? Que eram três líderes que adotaram a abordagem, né, simbólica, a abordagem, né, alegórica, né, abordaram a espiritualização de textos. Então eu vejo aqui que a Igreja Romana está mais para essa abordagem historicista. Abordagem idealista. Né? O ponto negativo dessa abordagem idealista
é que a perspectiva não explica adequadamente a natureza histórica de Apocalipse. Eles também negam, né? A parte histórica lá das 7 cartas, né? Das 7 cartas endereçadas àquelas 7 igrejas lá, tá? Ok? Além disso, também essa abordagem não explica de forma satisfatória a expectativa da igreja em relação à consumação do plano de Deus na história, né? Como a volta de Cristo. Certo? Amém? Vamos fazer aqui um resumo até dessas 3 primeiras aqui que a gente está vendo aqui. A Leonor está fazendo aqui uma pergunta, né? Os preteristas são monergistas, está correto? Bom, o que é monergista? Vocês lembram ou não? Quem defendia isso, né? Quem defendia, né? Você lembra quem defendia, né? Nós somos o quê? Nós defendemos o quê? O pré-tribulacionismo, né? Nós somos sinergistas, não é isso? Então, a gente tem que entender uma coisa para entender a outra, né? Entender o que é monergistas e entender também o que é preteristas, né? Preteristas, já falamos aqui, no início, para quem entrou agora, né? Quem perdeu aqui o início da nossa explicação. Os preteristas, pelo próprio nome diz, passado, né? Que tudo resolveu ali no século I, principalmente no ano 70, com a invasão do Império Romano, né? Tá certo? Aí vem, né, na ordem, preterista, né? Aí vem historicista, que coloca todo o livro, né, como a história da Idade Média, né, e também o período da Reforma. A Idade Média e o período da Reforma, né? E iniciou-se no dia 31 de outubro de 1517 com a promulgação da 91 tese, né, de Martinho Lutero lá no castelo de Wittenberg, né, na igreja lá, né, na Alemanha, né. Aí surgiu todo o movimento dos protestantes, né, que depois se ramificaram em outros movimentos, tal. Monergistas é que defende a predestinação, né? João Calvino como um nome forte. Antes do João Calvino, né, a gente pode até citar que realmente não veio dele, veio de Agostinho, né? Essa história da predestinação veio de Agostinho. Tá, e já responde aí a pergunta da Leonor, né? Obrigado, viu, Iara? Já responde aí a pergunta da Leonor. A gente tem a mania da gente jogar a culpa no João Calvino, né? Certo? Francês, João Calvino, que depois foi para Genebra, né? Estudou lá em França, né? Tá certo, você tá certo, Iara. Sua pergunta está correta. Tem a ver com os idealistas, né? Certo? Idealistas. Por conta dos adeptos, né? Como eu estava dizendo, ainda falando dos idealistas, né? Então, eles não veem uma perspectiva, né? De colocar a igreja, né? Como a volta de Cristo e tal. É aquela coisa, eles falam também, né? Que a igreja está vivendo Israel, né? A igreja é o Israel hoje, que Deus não trabalha mais com Israel, nem vai mais trabalhar com Israel. Que a igreja é o novo Israel, né? Que a igreja está vivendo já o milênio, né? O reino milenal já, né? Desde a morte de Cristo lá, com a ressurreição de Cristo, segundo eles, Satanás foi preso, né? Tá certo? E a última abordagem, né? A quarta, principal interpretação do Apocalipse, né? Ela defende que os capítulos 4 a 22, né, se referem a acontecimentos futuros. É só você pegar lá o Apocalipse, né, que nós damos aqui 1, 2, 3, e você vai ver lá que o capítulo 2, o capítulo 1 é a visão que João tem, né? Ele é arrebatado e tal, e tem a visão, né, de Jesus e tal. Aparece lá, ele fala, né, no capítulo 1, que está lá na Ilha de Páscoa, por conta da pregação do Evangelho e tal, né? É prisioneiro, né, do Império Romano. Certo? Aí o capítulo 2 e 3 são aquelas cartas que nós já estudamos aqui, né, em outras lives passadas, que está gravado no YouTube, né? Você dá uma olhadinha lá no YouTube, né?
dá uma curtida lá, tá? Certo? E comenta lá também com a gente. Amém? A quarta interpretação, nós estamos falando agora, é o futurista. O capítulo 4 de Apocalipse é como se fosse a igreja já no céu, sendo arrebatada, né, quando João vai até lá ao céu. Então, eles defendem, né, a visão futurista, que os capítulos 4 a 22 se referem a acontecimentos futuros. Tá? Como nós vimos na live passada, eu citei até nomes. Lembra que nós estudamos segunda-feira a história do arrebatamento? Quem lembra? Né? Aí nós citamos vários, né, autores cristãos, que são os pais da igreja, né, por exemplo, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Hipólito. Então, esses homens, eles da igreja, né, os pais da igreja, né, que é a segunda geração, depois dos apóstolos, todos eles seguiam uma interpretação futurista, né, conhecido como quiliasmo, né, certo? Amém? A Yara está fazendo um comentário, deixa eu ler aqui. Esta é a visão mais condizente com a palavra de Deus, já que Apocalipse é um livro profeta de revelação. Eu concordo com você. É a visão que a gente segue, né? Nossa visão é futurista. Agora tem um detalhe, né? Tá certo? Um detalhe aqui, a gente não vai abordar esse detalhe aqui hoje, porque tem muita coisa para falar. Mas só assim por cima, né, já deu para vocês entenderem alguma coisa, né? Tá vendo? Quando eu estiver aí conversando com alguém, abordar aí a conversação do Apocalipse, já sabe qual é a visão que nós defendemos. Tá certo? Então, na visão futurista, ela se dividiu em duas correntes, que é o dispensacional e o futurismo moderado ou modificado. Então, a visão futurista ela se ramificou em duas, que é o dispensacionalismo, que depois vamos fazer uma live só sobre o dispensacionalismo e sobre as dispensações que existiram, né? Eu estou devendo isso faz tempo, né? Até prometi lá na escola dominical falar sobre isso. As dispensações, né, que a gente encontra da Bíblia, lá de Gênesis até Apocalipse. Ok? Então a visão futurista ela se ramificou, né, se dividiu em duas, né, dispensacional e futurista moderado, né? E o dispensacionalismo também ele se dividiu em dois, que é o dispensacionalismo clássico e o progressivo. De antemão você descarta o progressivo, né? Porque o progressivo ele tem uma tendência de alegorizar os textos, né, de espiritualizar o texto. Então eu prefiro, né, o dispensacionalismo clássico, e depois a gente vai falar mais sobre ele e tal, né? Hoje nós vamos só aqui dar uma rápida pincelada e voltar para o nosso estudo, que era a teoria do arrebatamento mesotribulacionista, né? Onde eu parei lá das trombetas, né? Ok? Amém? Por aí então, queridos? O que a gente pode dizer mais aqui, né, da futurista? Eu acho que os futuristas modificados, né, eles defendem apenas uma volta de Cristo à Terra, diferente da que nós defendemos. Nós defendemos que Cristo volta para buscar a igreja, né, que é o arrebatamento, e depois de 7 anos ele volta novamente para reinar em Israel, agora com poder e grande glória, né? Amém? Aleluia! Deu para entender? Então vamos para de onde eu parei, né? Faz tempo, né, que eu parei aqui, da identificação da última trombeta. Vou ficar aqui mais, centralizar aqui mais, pronto. Então assim, vamos lá, ver se vocês entenderam, para a gente passar aqui para a identificação da última trombeta lá de Apocalipse e comparando com a trombeta lá de 1 Coríntios capítulo 15. Nós estamos ainda dentro do foco, né, dentro do tema que é Apocalipse, tá? Quem pode fazer um resumo aí pra gente aí das 4 abordagens do livro de Apocalipse? Tá? Quem pode ir? Vamos lá, começando pela primeira abordagem, que é a preterista, que é que eles pregam. Interage aí, minha gente. Vamos lá? Queria que vocês interagissem aqui conosco. Estou esperando aqui. Amém? Tem alguma mensagem aqui no Face, Maria Luísa?
O que eu observo é que o pessoal parece que ele não gosta muito de estudar a Bíblia, sabe? Quando vê assim os temas mais difíceis. Preterista prega que tudo já aconteceu no passado, e aí é só acrescentando, principalmente no ano 70, né? Eles atrelam tudo, né, a invasão do Império Romano lá no ano 70, né? Como se Israel estivesse pagando lá pela negação de Cristo, né, o Messias. Ok, e a outra? Depois do preterista vem o quê? Historicista, né? Quem lembra da visão historicista? Amém? Josué pode até falar, e aí, Josué? Deu para aprender hoje? Ou aquela live que você assistiu foi melhor? Fala aí, Josué. E Josué sabe o que eu estou falando. Estou falando em mistério com ele. Né, Josué? Historicista que se passou na Idade Média e período da Reforma, acrescentando aí, Idade Média é a Reforma, né? É de 1517 a 1648. Voltado para a Idade Média é Reforma Protestante, tá? Vou enfatizar aí, Reforma Protestante. José, responde aí. E aí, deu para entender hoje direitinho as 4 abordagens? Historicista, Idade Média, historicista, Idade Média, né? Anos 70 é a preterista, pastor Jackson. Também, vocês estão vendo com a gente interagindo, a gente aprende muito mais do que só eu aqui estar falando? Parece que eu estou falando, vocês estão assim bem longe, tá? Amém? Tem muita gente, né, que depois dessas lives na nossa própria igreja que não vão saber disso. Não vão se interessar, não se interessam em se aprofundar nas escrituras. Mas tem muita coisa ainda para falar, viu, gente? Tem muita coisa né, sobre Nero, né, que a gente poderia falar aqui sobre Nero, sobre a morte de Nero, né, que foi uma morte inventada e tal, mas deixa para outras lives, tá bom? Antes vamos falar. Então assim, eu vou tentar ser o mais didático possível, né, e ao mesmo tempo pedagogo. Didático no sentido da metodologia, pedagogo no sentido de transmissão, tá? Ok? Idealista é definida pela Igreja Romana, com alegorias, negam a literalidade, né? Certo. Aí está faltando qual? A futurista, né? Amém? Sim, sim. Então, compreendi, legal o assunto, vou buscar, aprofundar mais, muito bom. É isso mesmo. A gente aqui está dando só aqui, né, umas rápidas pinceladas, a gente vai aprofundar depois, tá? Tem muita coisa bacana para a gente aprender, né? Às vezes a gente passa a vida toda na igreja e não sabe praticamente de nada, não é não, gente? Sim ou não? Porque falta esforço da nossa parte, né? Então a fé também é progressiva, viu, gente? O conhecimento é progressivo, isso significa dizer que a fé também é progressiva, né? Então vamos para a identificação da última trombeta agora, tá bom? Ok? Então vamos lá. Nós estamos ainda concluindo a visão mesotribulacionista com relação à teoria mesotribulacionista, tá? do arrebatamento da igreja. Que defende que os acontecimentos ainda irão acontecer, né? do Apocalipse 4 ao 22, né? Amém? Então, a identificação da última trombeta. Então, a gente tem que ler Apocalipse 11 e 15. Vamos lá? Peguem a Bíblia aí para a gente ler Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Aleluia. Apocalipse 11, 15. Diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 15. Esse é um argumento da posição mesotribulacionista,
identifica a sétima trombeta de Apocalipse. Então, como é que eles interpretam esse versículo e o que é que eles falam, diferente de nós, tá? Lembrando que nós não defendemos essa teoria. Agora existe também uma trombeta em 1 Coríntios 15, 52, tá? A gente pode até ler concomitantemente, que é impossível, né? Mas lê assim, 1 Apocalipse 11, 15, diz que o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e 1 Coríntios 15, 52 diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então observem que tanto o livro do Apocalipse 11, 15, quanto 1 Coríntios 15, 52 fala de trombeta. Agora o problema é, será que essas trombetas são as mesmas? Tá? E em 1 Tessalonicenses 4, 16, tá? Diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vocês estão vendo três passagens, Apocalipse 11, 15, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta. 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E 1 Tessalonicenses 4, 16, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os três livros falam de trombeta. Tá? Então, os três livros aqui, Apocalipse, os dois livros do Novo Testamento aqui, de Paulo, né? Apocalipse de João, os dois livros escritos por apóstolo Paulo, fala de trombeta, trombetas, tá? Agora, essas duas trombetas, escritas por Paulo, elas diferenciam lá de Apocalipse. Então vejamos. Primeiro, a trombeta de 1 Coríntios 15, 52, né, que nós acabamos de ler o texto, soa antes de a ira de Deus cair sobre a terra, tá? Ao passo que, conforme foi demonstrado na cronologia do livro do Apocalipse, né, que nós vimos, né, indica que a trombeta de Apocalipse 11, 15, ela soa ao final do tempo da ira. Então, estão vendo aqui a diferença? Né? Uma soa antes da ira, a outra, que é a de Apocalipse 11 e 15, ela soa ao final do tempo da ira, ou seja, pouco antes da segunda vinda de Cristo, pouco antes da vinda, não do arrebatamento, tá? Da vinda de Cristo com poder e grande glória. Tá ok? Então começa a identificar e ver como a teoria mesotribulacionista está furada. Então, outro detalhe, né? A trombeta que convoca a igreja é chamada trombeta de Deus. Se ler novamente isso, você vai identificar isso aí. Tá? Qual é a trombeta que convoca a igreja? 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. Né? Eu vou repetir aqui os textos, mais uma vez. Tá? 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá? Então, a trombeta que convoca a igreja, lá em 1 Coríntios, né, 15, 52, é chamada trombeta de Deus, ao passo que a sétima trombeta, lá de Apocalipse, é a trombeta de um anjo. Eu vou ler Apocalipse de novo, tá? Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo, tá vendo aqui?
Aí já diz tudo, tá? Já diz tudo, queridos. Basta você querer interpretar corretamente. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Certo, irmãos? Então, vamos lá. Outro detalhe aqui. A trombeta para a igreja, ela é singular. Tá? Se você ler todo o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, né, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o capítulo 15, tá? Nenhuma outra trombeta apareceu de modo que ela seja referida como a última de uma série. Não existe uma série de trombetas como existe no livro do Apocalipse. A trombeta que encerra a tribulação, ela é claramente a última de uma série de 7 trombetas. São juízos de Deus, né? E vem primeiro os selos, depois dos selos vem as trombetas e depois vem as taças. Uma série de selos, uma série de trombetas e uma série de taças. Outro detalhe. Em 1 Tessalonicenses 4, a voz associada ao soar da trombeta convoca os vivos e os mortos. E, consequentemente, é ouvida antes da ressurreição. Então, é assim que a gente consegue fazer uma boa exegese dos textos, irmãos. Tá bom? Então, no Apocalipse, embora seja mencionada uma ressurreição, em Apocalipse 11:12, eu espero que vocês estejam com a Bíblia aberta, né, vendo esses textos comigo aqui. Em Apocalipse 11, né, 12, diz assim: e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, a conclusão que a gente chega é que a trombeta somente ela é tocada depois da ressurreição. E lá em 1 Tessalonicenses ela é antes da ressurreição, né? Então, mostrando assim que dois acontecimentos distintos, né? Tanto lá em Apocalipse é uma coisa, e 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 outra coisa, totalmente diferente. Um é para a igreja, né? E outro é para Israel. Outro detalhe, a trombeta de 1 Tessalonicenses, se você ler de novo aí o texto, ela introduz a bênção, a vida, a glória. E a trombeta de Apocalipse? Ela introduz o quê? Eu vou deixar para vocês responderem essa, para ver se vocês estão acompanhando aqui o nosso raciocínio. A trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, que nós lemos aqui, tá, introduz a bênção, a vida e a glória. Agora, o que a trombeta de Apocalipse lá, ela introduz? Vou deixar para vocês responderem, tá? O Wendel respondeu julgamento, a Thaís respondeu julgamento, o Josué também, juízo. Vocês estão vendo como as coisas são diferentes, são distintas? Entendeu? Parabéns, viu, queridos? Então, a trombeta de Apocalipse, ela introduz o julgamento contra os inimigos de Deus. Ok, pessoal? Tá? Outro detalhe. Na passagem de Tessalonicenses, a trombeta, ela soa no momento, no abrir e fechar de olhos. Certo? Em Apocalipse 10:7, diz assim, ó, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A indicação é que a sétima trombeta soará por um período prolongado de tempo. Talvez durante os juízos que a ela estão associados. Porque João fala de o anjo começar a tocar. Ok? Então, a duração desse toque também é prova da distinção entre as duas trombetas.
Ok? Vamos para frente. Outro detalhe importante aqui para a gente entender, não ficar mais com a dúvida, certo? É que a trombeta de 1 Tessalonicenses é especificamente designada para quem? Maria Luísa, responde aí. A trombeta de 1 Tessalonicenses é especificamente designada para a igreja. Você, eu e eu, nós, né? Você e eu, nós. A igreja. Uma vez que Deus está lidando, né? Exatamente, Thaís, com a igreja. Acabei de responder aqui. Amém? Com a igreja. Agora lá em Apocalipse, lá, né? Na tribulação, essa sétima trombeta, ela se enquadra no período tribulacional. Não poderia referir-se à igreja. Por quê? A igreja não vai passar o período tribulacional aqui na terra. A igreja já tem subido, já tem sido arrebatada, né? Amém? A gente nunca pode, né, esquecer essa distinção entre Israel e a igreja, né? Os idealistas, né? Lembra lá que nós falamos há pouco aqui, né, na interpretação do livro? Né, os idealistas, eles colocam a igreja como sendo Israel, né? Outro detalhe aqui, a passagem de Apocalipse, ela retrata um gigantesco terremoto que milhares de pessoas perdem a vida, e graças ao qual o remanescente fiel adora a Deus, né? Tomado de medo, né? De espanto, né? Daquele acontecimento. Então na passagem de Tessalonicenses ela não aborda, não fala de nenhum terremoto ali, é mencionado, né? Nem Tessalonicenses nem 1 Coríntios. Não diz absolutamente nada, né? Ok? Estão entendendo? Estão entendendo, queridos? Então, no arrebatamento da igreja, né? Fala nossa, né? Mas da igreja, desculpa. O arrebatamento da igreja, não haverá remanescente fiel deixado para trás, experimentando os terrores do Apocalipse. Se você é fiel, segue a Deus com coração puro, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, não tem o que temer, você vai ser arrebatado. Apocalipse 11:13 diz assim: naquela mesma hora houve um grande terremoto, né, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, na grande tribulação, os fiéis lá da grande tribulação, né, deram glória a Deus do céu, não a igreja, né? Não tem nada a ver com a igreja. A igreja nem está aqui nessa época, a igreja foi arrebatada. Embora a igreja venha a ser arrebatada por ocasião, né, ou trasladada, né, nós dizendo, por ocasião do arrebatamento, o galardão a ser oferecido aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, não pode ser identificado com aquele acontecimento, né? Porque assim, Apocalipse 11:18 diz assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e ao tempo de destruíres os que destroem a terra. Bom, isso que Apocalipse está falando, né, 11:18, isso vai acontecer aqui na terra, né, com relação à segunda vinda de Jesus Cristo, né, em seguida ao julgamento de seus inimigos. Uma vez que a igreja ela vai receber galardão não na terra, mas no céu, quando ela for arrebatada, né? A Bíblia fala dos 7 anos de 7 anos que a igreja vai estar lá, enquanto a terra aqui vai estar sofrendo na tribulação, a igreja vai estar sendo recompensada, né? Que é o bema de Cristo, né? Julgamento. Então esses dois acontecimentos eles têm que ser totalmente diferenciados, né? E diferentes, tá bom? Então, irmãos, chegamos à conclusão de que o exame da visão mesotribulacionista acerca do arrebatamento mostra-nos que os principais argumentos dessa teoria, elas desfazem antes, né, o escrutínio da verdadeira interpretação das Escrituras. Então, essa teoria, da teoria mesotribulacionista, ela deve ser rejeitada por não apresentar nenhum fundamento. Amém?
Então, nós, igreja, nós temos que rejeitar. Porque não tem nenhum fundamento, nada que ampare, né? Olhando assim para as escrituras, numa interpretação bem sadia, hermeneuticamente falando, né? Não tem como defender. Amém? Não tem como defender. Bom, assim então a gente termina, né, a teoria mesotribulacionista, e na próxima segunda-feira a gente vai entrar na teoria que nós defendemos, que é a pré-tribulacionista ou pré-tribulacional, tanto faz, que é a teoria que a gente defende, que é a teoria que a gente prega, né, na nossa igreja. É muito bacana que você fique atento, e eu quero ver muita gente aqui segunda-feira, tá, pra gente fazer assim uma grande discussão sobre aquilo que a gente defende, vendo nas escrituras, atestando através das escrituras, por que nós defendemos, né, o arrebatamento antes da grande tribulação. A gente chama de pré-tribulacional. Amém? Então, quais são as expectativas dos irmãos? São grandes, né, queridos? Acho que os irmãos têm grandes expectativas, né, em aprender a palavra do Senhor, né? Trazendo muito significado aqui para nossas vidas, né? Aleluia. Amém? Vou deixar um espaço aqui aberto para os irmãos se tiverem alguma questão, alguma pergunta, né? Certo? Algum esclarecimento de dúvida, estamos aqui abertos. Se eu não souber, com certeza o obreiro Josué sabe. É, Josué? Amém? Então, Bíblia na mão, estudando, né, para a gente aprender aqui a palavra do Senhor de uma forma assim bem tranquila, né? Amém, queridos? Aleluia. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não quero entrar hoje no pré-tribulacionismo, porque é muita coisa, eu não quero deixar ficar quebrando o tempo todo, tá? O senhor poderia fazer um breve comentário sobre o quê? Pietismo? Posso, meu garoto. Né? Eu ia falar agora alguma coisa sobre... Aliás, essa live ela é curta, viu, Josué? Eu não vou fazer mais de uma hora. Já está chegando o final, né? Praticamente. Nós estamos praticamente no final. Então, eu ia dar uma rápida pincelada aqui sobre o dispensacionalismo progressivo, né? Que eles espiritualizam muitos os conceitos encontrados no Novo Testamento, né? E fazendo isso, né, os dispensacionalistas progressistas, eles deixam a porta da hermenêutica aberta para uma larga gama de interpretações. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso no texto, na interpretação de qualquer texto bíblico. A gente dá asas à imaginação, tá? Quando você for abordado, ou quando você for conversar com alguém, né, que não defende a sua mesma linha de pensamento, né, a sua mesma corrente doutrinária ou teológica, a pergunta que você tem que fazer é simples, tá? Você pergunta assim, meu querido, qual é a forma de interpretação que você segue? Como é que você consegue interpretar as escrituras? Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que nem sabe responder essa pergunta, tá? Tem muita gente que nem sabe nem para que vai, mas não sabe mesmo, né? Entendeu? Está na igreja há muito tempo, não sabe nem que exista isso, né? Espiritualizar textos, né? Amém? Daí então acredita em tudo que se diz, né? Quem era assim? Me diga aqui, quem está aqui ao vivo. A gente vai já terminar, viu, gente? Faltam menos de 4 minutos. Eu vou responder a sua pergunta depois, tá, Josué? Mas assim, terminando assim a nossa discussão. Quem aqui, né, pertencia a alguma outra igreja da igreja que você está hoje, com a nossa igreja, a Gênesis, que acreditava em tudo que o pastor dizia, hein?
Um monte de gente, né? Um monte de gente. Então é importante, né, você entender, né, que tipo de interpretação se faz em determinada igreja. Né? Muito importante isso. Né? É muito perigoso, eu repito, é muito perigoso você espiritualizar textos. Sabe, um dos textos que mais se espiritualiza, assim, que eu vejo muito, é Ezequiel 37, né? Como se espiritualiza Ezequiel 37? Eu acho que Ezequiel, dá para a gente fazer só uma live sobre o Ezequiel, sobre o livro de Ezequiel, do profeta. Dava uma live de 1 hora, dava para a gente fazer aqui bacana, né? Explicar escatologicamente, né? A história do livro de Ezequiel escatologicamente. Né? O que representa para a escatologia. Josué está dizendo assim: se eu questionasse, era tido como endemoniado. Que jugo, né? Que peso, né? Terrível, né? Um jugo e um peso enorme. Ou seja, cadê, onde é que está o senso crítico? Né? Se você lê os reformadores, né? História dos reformadores lá, começando por John Huss, né? Que é o pré-reformador, Wycliffe, John Huss, aí chega em Martinho Lutero. Se você ler Martinho Lutero, João Calvino, né? Não vamos ler João Calvino com esse peso de predestinação não, tá? Vamos ler João Calvino daquilo que ele fez de bom, né? Que ele lutou contra, né, o regime papal. Então essa visão que ele tem que ter de João Calvino, não como predestinação. Né? É a mesma coisa também de Lutero, né? Assim, qual a diferença entre Lutero e João Calvino? Lutero praticamente ele abordou muito a justificação pela fé. E João Calvino, né, ele abordou muito a onipotência de Deus, né? Deus tem controle das coisas. Então vamos ler esses autores nessa perspectiva, nessa visão. Então são pessoas que deram suas vidas, né? Foram presos, né? Alguns morreram, né? Certo? Aí, senso crítico, né? Tem que ter o senso crítico e aprender a interpretar corretamente as escrituras. Amém? Então hoje a live foi rápida, né? Consegui falar aquilo que eu queria falar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Tá? Tenha um final de semana aí abençoado. Né? Nosso culto aí domingo vai ser bênção, né? Em nome de Jesus. Amanhã nós vamos ter uma reuniãozinha com os nossos obreiros da nossa igreja para ver como é que vai ser o nosso retorno às nossas reuniões presenciais, tá bom? Está encerrando aqui também no Instagram, no Face. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Tá? Aleluia. E nós precisamos melhorar o nosso marketing, né? Precisamos melhorar a nossa propaganda no próprio grupo da igreja e no próprio grupo de obreiros, tá? Amém? E eu peço também que vocês entrem no YouTube, para vocês curtirem lá a nossa página no YouTube, tá certo? Amém? Tá ok? Dá uma lá, assiste lá, curte, em nome de Jesus Cristo, vai dar tudo certo. Então, queridos, valeu, que Deus abençoe os irmãos, tenham uma noite abençoada na presença de Deus. Estamos encerrando aqui mais uma live, certo? Segunda-feira estaremos de volta aqui às 8 horas, falando sobre a nossa visão pré-tribulacionista. Lembre-se, não entre atrasado, entre no horário mesmo, tá bom? Amém? Está dizendo aqui para minha esposa, depois dessa quarentena eu vou tirar férias. Viu, irmãos? Depois da quarentena eu vou tirar férias merecidas. Valeu, tchau, um abraço, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Oi? Eu não encerrei ainda no Face, só no Instagram. Glória a Deus. Estou terminando aqui no Face também. Pessoal aqui do Face, um abraço bem grande para vocês que nos acompanharam aqui ao longo dessa jornada, né? Boa noite para todos vocês, tá? O Ayrton estava aqui ao vivo também, né? Dona Ângela.
A Maria Luísa, quem mais? A Letícia, que é a Ruana, né? Também estava aqui no Face. Amém, a Neta. Então, gente.